Olá, pessoal. Olá a todos. Temos o prazer aqui de receber o meu amigo, professor Carlos Rogério Tiengo. Ele é formado em Educação Física pelo Unesp de Bauru, fez mestrado lá na Unesp de Rio Claro, onde eu também fiz, somos colegas de Unesp, e depois ele fez o doutorado na Unicamp, além de várias outras atividades que eu prefiro que ele fale. Então, Carlos, muito obrigado pelo bate-papo e, por favor, se apresente ainda melhor aí, porque eu só falei algumas coisas que eu me lembro. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo, né? A gente sempre conversa muito via mensagem, né? É. Mas poucas as vezes a gente tem a chance de ter essa interlocução aqui. Sempre bom a gente ter essa oportunidade, né? Já tive aí conta com você e parcerias aí junto, né? Como você disse, a trajetória, né? Escrevemos algumas coisas juntos também, então fica bem Sim, legal esse momento de refletir um pouco sobre isso. verdade. Eu sou um profissional da educação física que vem há alguns anos aí tentando nos ajudar, na verdade, né? Acho que a minha procura é como a sua também, a gente se identifica com isso, que é a questão de procurar soluções para os problemas que a gente observou no campo, né? E você, Sim, como experiência também no futebol, e eu vim atuando também, de certa forma, no futebol, em alguns momentos de forma mais direta, outros momentos de forma mais indireta, mas a nossa procura é essa, de tentar fazer com que o futebol, que é a minha paixão, e a gente compartilha essa paixão também, que a gente possa contribuir de alguma forma, né? Eu acho que isso, de certa forma, vem ocorrendo, que a gente já vem observando algumas mudanças, né? Não só por trabalho nosso, mas também pela necessidade do trabalho que é feito que é feito por muita gente, né? sim, Então, eu fico muito feliz de ver o que está acontecendo e acho que é um pouco do nosso bate-papo hoje, né? sim. Só para situar o pessoal que não te conhece, me fala um pouquinho sobre as suas experiências de trabalho. Eu me lembro que a gente já se conhecia, né, da época que eu dava aula na Barra, Perfeito. mas, digamos, de vista, e aí eu acabei indo para um congresso em 2010, se não me engano, na USP, em São Paulo, e aí você foi dar uma palestra Isso. lá, e foi muito interessante, porque aí eu estava assistindo a sua palestra, estava adorando, e aí, de repente, eu fiquei esperando para te fazer uma pergunta, e você virou para mim e falou assim, professor Gustavo. Eu falei, mas, então eu falei, mas então ele me conhece. Eu estava reconhecendo, mas não lembrava de onde. Aí você falou que chegou a passar pela Barra, enfim, foi muito legal. Depois eu levei os alunos aqui da UFTM algumas vezes para te visitar lá no São Paulo, na categoria de base em Cotia. Mas, enfim, fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Você trabalhou quanto tempo lá no São Paulo? Esse dia foi legal que você estava com o professor Edson Maitino também, né? Tá, tá. Uma referência para a gente também. Exato. Não, exatamente. Eu cursei o primeiro ano da Barra Bonita, né? E o professor já era docente lá. Uhum. E a gente não fez aulas, não teve oportunidade de eu compartilhar com você quanto Uhum. discente a aula. A gente trocava no corredor muitas vezes. E foi esse momento mesmo. Eu trabalhei em Cotia de 2010 a 2013. E nesse momento eu fui representar a coordenação técnica lá no evento da USP. Era um evento que tinha Brasil e Inglaterra, que faziam uma atividade bacana lá. Uhum. Eu fui representar e a gente conversou e ali surgiam algumas ideias de trabalho até junto, né? Que a gente começou Sim, até a rabiscar. Então eu verdade. trabalhei de 2010 a 2013 no São Paulo. Um pouco antes, minha experiência com o futebol profissional eu me formei em 2006, né? E logo no final da minha formação, então eu fui para trabalhar em Trinidad e Tobago como preparador físico de uma equipe de futebol profissional. Fiquei lá até o começo de 2007. Depois eu trabalhei com o futsal aqui no Brasil, bastante escola de futebol aqui na verdade eu sou professor de escola de futebol antes de ingressar no ensino superior, desde 1999. E atuei no futsal também, tive a oportunidade de fazer consultoria para a equipe de Orlândia, aí perto de vocês, né, que é no estado de São Paulo. Antes de atravessar a fronteira São Paulo-Minas ali, já tem a Sim. cidade de Orlândia. Eu também tive a oportunidade ali de trabalhar por 3 ou 4 temporadas ali na fisiologia do exercício, na preparação dos jogadores, ajudando o Laurindo, né? E depois eu tive o privilégio mais recente de atuar na seleção brasileira como análise de desempenho na categoria sub-20 feminina.
com as meninas ali da seleção, foi uma experiência muito marcante para mim também. Uhum. E desde 2015 eu venho atuando, compondo o quadro da CBF Academy, como instrutor, né, dos cursos da licença C, BA e Pro e alguns cursos técnicos, né, que ocupando grande parte do meu tempo nos últimos anos aí, que é outra iniciativa muito bacana que eu participo também. Além de, nesse meio termo, ter gestado e aí estamos trabalhando com a proposta pedagógica Ginga Futebol com Alegria, que é uma das minhas paixões também, que é uma proposta para se ensinar futebol para crianças para crianças e jovens, né, pautada no jogo, né. Então, é um pouco do que eu vim construindo nesses últimos anos de carreira, que eu estou trabalhando nessa perspectiva, né. Quais livros, o nosso bate-papo vai ser bem informal, como eu falei Claro, antes. claro. Quais livros você falaria assim que todo indivíduo, vamos falar aluno de educação física, que é mais comum, né, mas que todo mundo deveria ler para trabalhar com futebol? Eu sei que é difícil, mas cita alguns, uns 2, 3, que vem à cabeça assim. Você acha que Eu me, é fundamental para as eu me pessoas? permitiria, o primeiro deles eu me permitiria fazer aqui o uso da frase do Manuel Sérgio, né. Quem só sabe de futebol, nem de futebol sabe, né. Então, o primeiro livro que eu recomendo para as pessoas, não só os profissionais que atuam com futebol, mas que serve para a educação física em geral, é um livro do Fridtjof Capra, que chama Ponto de Mutação. É um livro denso, é um livro pesado, no sentido conceitual, mas é um livro que, em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, a gente está gravando esse programa hoje na pandemia, né, aí no segundo mês, né, ou indo para o terceiro mês de terceiro, na verdade, no final do segundo para o terceiro mês, né, de isolamento. Uhum. E esse livro mostra pra gente muito a questão da ruptura dos paradigmas, como que isso foi gestado. Então esse é o primeiro livro que eu recomendo a todas as pessoas que vão trabalhar com seres humanos possam ter acesso. Esse livro marcou muito minha vida. Como que é o nome? Repete, por favor. O Ponto de Mutação, de do mutação. Fridtjof Capra. É um livro que eu demorei muito tempo para ler, porque naquele momento da minha trajetória eu não tinha maturidade ainda para entender toda aquela densidade do conceito. Mas depois que eu compreendi, mudou completamente a minha forma de entender o mundo, de compreender as mudanças que até que o futebol passa. Uma outra leitura que eu adoro, que eu recomendo para as pessoas, que eu acho que não pode faltar, é ler João Batista Freire, né? Pedagogia do Futebol. Ah, sim. Pedagogia do Futebol a gente não pode deixar de ler, porque ali que está a raiz da pedagogia do jogo, né? Do Legal. Alcides, né? Dos jogos e brincadeiras com bola nos pés. Então eu também acho que a gente não pode deixar de ler. E mais recentemente no campo da tática, eu acredito que um professor que trabalha em Viçosa aí tem que ser lido, tem que ser estudado, tem que ser aproveitado, né? Que é o professor Israel Teodo, o livro Para um Futebol Jogado com Ideias, que também é um livro que vale a pena ler. E eu acho que tem alguns autores que não podem fugir, né? Independente de ser livro ou outras publicações, tem alguns autores que a gente não pode deixar de lê-los, né? Entendê-los também, como o Grenheim, Garganta, Malo, enfim, Impilizieri, são pessoas que são importantes no campo da preparação esportiva, né? E os clássicos, né? Os clássicos a gente nunca morre porque tem muita coisa que a gente tem que olhar com carinho nos clássicos, que eles trazem os fundamentos pra gente, especialmente no treinamento desportivo, né? Que por sinal era a disciplina que você ministrava na Barra. E você sabe o peso que é entender os clássicos, né? Os autores que como Matveyev, Verkhoshansky, os caras que pautaram muita coisa pra gente há 30, 40 anos, né, que são alicerces do treinamento desportivo contemporâneo também. Certo. Como que tem sido a sua experiência na CBF, dos cursos que você tem trabalhado lá? Eu falo assim, eu sei que é difícil falar, talvez, mas dá para você fazer uma leitura da sua experiência lá Ah, do passado, a mudança para hoje, assim? dá. Eu digo do pessoal que vai lá, os treinadores. Dá pra ver muito claro para mim. Assim, isso para mim é uma das... A gente vai amadurecendo, você vai aprendendo a aproveitar as coisas que são positivas que estão ao seu redor, né? Por exemplo, quando a gente está na graduação, a gente às vezes é muito crítico com algumas coisas, né? Por exemplo, na Barra a gente lembrava que às vezes muito crítico com os professores, a gente tinha professores do seu nível, por exemplo, que... O pessoal falava mal, esse cara é muito chato. Não, assim, às vezes a gente não tem a dimensão, não, às vezes não tem a dimensão né, do quanto é importante é aquilo, né?
quanto é pessoal que está fazendo a diferença, né? E a gente vai amadurecendo, vai entendendo, né? Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo a maior transformação do futebol brasileiro. E ela está acontecendo por esse movimento que cedo ou tarde chegou no Brasil, da formação. Quando você fala estamos, de que ano? 2018? Ah, Ou, não. Isso começou em 2009. 2009. Os cursos da CBF começam pela mão do professor Oswaldo, professor Maurício, em 2009. Uhum. E eu não tenho dúvida que ele está transformando a forma de entender o futebol, não pelo conteúdo, mas pela possibilidade do relacionamento que está se construindo entre as pessoas. Hoje, antes era muito difícil, né? E você vivenciou muito isso, eu também vivenciei muito isso, da questão de era difícil ter acesso às pessoas e aos lugares no futebol. Para você visualizar um treino, para você poder conversar com um profissional, era muito restrito, né? Hoje não. Hoje tem até uma disciplina que a gente tem lá que chama AOAT, que os alunos têm que cumprir a observação do treinamento, já ela chama acompanhamento e observação do treinamento. E é super tranquilo, os alunos eles vão fazer as horas nos clubes, todo mundo abre as portas, eu gosto, trabalho, você tem que ver, eu corrijo em média aí por licença de 15 a 20 trabalhos desse, né? A gente são uma série de professores que corrigem, trabalhos maravilhosos. Você tem que ver o nível que a gente vê que tem coisas de excelência acontecendo, não só nos grandes, né? Mas no interior aqui, no estado de São Paulo, outros estados também, eu falo do exterior do estado de São Paulo, que eu moro aqui, então você vê coisas, você fala, rapaz, é que o nosso país ele é muito grande, né? E a gente, quando a gente fala muito de Brasil, a gente compara o futebol brasileiro com o futebol europeu, a gente compara com o continente, né? É. Então, a gente tem essa questão. A gente está vivendo, né? A gente está vivendo as transformações. E é legal você ver. Eu nunca imaginei que eu fosse ver o que eu estou vendo. Então Eu você nunca falou, imaginei desculpa, você o continente, né? é. Então, a gente tem essa questão. A gente está vivendo, né? A gente está vivendo as transformações. E é legal você ver. Eu nunca imaginei que eu fosse ver o que eu estou vendo. Então Eu você nunca falou, imaginei. desculpa, você falou do acesso, melhorou muito o acesso. O que mais que você destacaria assim de mudança? Eu vejo que no plano da concepção de treinamento está mudando muito, né? Eu vejo que o profissional brasileiro ele já tinha uma particularidade muito grande, que ele trabalha sobre muita diversidade, isso continua, e ele está conseguindo agora ter os subsídios, né, que é teóricos, conceituais, metodológicos para poder melhorar. Eu vejo muita gente com muita qualificação. E claro que é um processo, né, que é um espaço restrito, o futebol de alto rendimento, os primeiros postos do mercado de trabalho. Hoje na Série A temos 20 treinadores. Uhum. Então, a elite, é mais difícil você ter acesso, mas eu não tenho dúvida que a questão não é melhorar alguns, né? É você elevar o sarrafo médio, né? Entendi. Então, isso eu vejo que está acontecendo de forma muito significativa também e está atingindo, né, não só pelos cursos, mas aí é porque a informação, com a questão igual a gente está fazendo aqui, o professor está em Uberaba, né? Eu Sim. estou aqui em Bauru, aproximadamente 700 quilômetros de distância, né? Se eu não me engano. Dá um pouco menos. 380, 400. 400 400 quilômetros, né? quilômetros. 400 quilômetros de distância. Estamos falando aqui e tá, pô, parece que a gente está conversando como se estivéssemos É. juntos, né? Então isso hoje é muito mais fácil. E você fez mestrado e doutorado numa época que as bases de dados estavam começando, né? É. E Quantas vezes eu não não fui para São Paulo de ônibus para ficar lá te- na Unifesp, naquele prédio, para pegar revista, Xerox? Nossa. Hoje não, hoje está exatamente. na palma da mão. Exatamente. Hoje você tem acesso pelos VPN das universidades É. que disponibilizam para os alunos, né? Os artigos são uma produção totalmente virtual, vídeo, texto, cara, É. isso Mudou, mudou o mundo, né? mudou muito. É. É, então a informação ela vai chegando, né? Nos lugares até mais longe, né? Então a Uhum. gente vê essa questão. E eu acredito sim, eu sou muito otimista, sabe? Apesar dos momentos Sim. mais difíceis que a gente vive, eu sou muito otimista com o trabalho. Sim. A gente teve um artigo Sim. 2015, né, publicado num 2015, melhor jornal, 2016, é. melhor jornal o melhor jornal da Hum, educação física, que é o Journal of Sim. Sport Science, e a gente Uhum. construiu esse artigo remotamente. Sim, verdade. Não tínhamos uma reunião presencial. É mesmo. Você capitaneando, o Paul Bradley da Inglaterra, eu e o Ah, Samuel, é, sob a sua orientação, é, trabalhando com o artigo. Você fala, cara, a gente. é. Isso é como você conseguia pensar isso no ano de 2002, por exemplo? Não, não tem como.
Eu acho que isso é a Sem tônica. gastar nenhum centavo, né? Esse que é o interessante. Nossa, cara. Trabalho, né? Trabalhou demais. Sim, sim, claro, claro, trabalhamos muito, mas Aí, agora eu não tinha, sem recurso algum, sem nada. financiamento, né? E é um trabalho que tem É, mais de. Eu estava vendo esses dias, tem mais de 30 citações do tem, trabalho já. tem. Então você vê que É são mesmo. coisas que vão ficando, né? É. Vão contribuir de alguma forma, né? Contribui e fica para sempre, né? O legal do trabalho científico publicado é isso, né? Amanhã eu não estou mais aqui, mas ele está lá. Então, isso é um legado que a gente deixa. É como eu tenho um grande amigo chamado Gabriel. O Gabriel ele fala para mim o seguinte, né? Ele morou na Dinamarca, lá ele tem uma frase, né? Que é um ditado popular que fala que a escrita é mais poderosa do que a espada, né? Entendi. É, Que eu acho que é um pouco disso que a gente conversa sempre. verdade. Fala para mim, por favor, um pouquinho como que você viu ao longo desses anos aí a preparação física. Eu sei que você não gosta muito de isolar, né? Não só você. Hoje em dia não é mais uma tendência isolar a preparação física, a preparação técnica, mas a chamada preparação física, porque hoje existe ainda a figura do preparador físico, né? Uhum. Como é que ela tem atuado atualmente e o que você viu ao longo dos anos? Eu acredito que o grande ponto da preparação física e a brasileira ela é muito competente. Hum, Assim, a gente foi muito competente. Muito, mas muito mesmo, né? Ao longo da história, né? Com muitos bons profissionais e muita qualidade do departamento. A gente fala muito é um departamento, é um setor dos clubes e que é o setor de saúde, né? Que ele é ah, respaldado desde a medicina, a fisioterapia, fisiologia e a intervenção do preparador físico. Ela tem um respaldo, ela tem um espaço enorme porque foi muito bem feita. Não temos como negar isso, né? Na desde a história do Copa de futebol brasileiro. 70 o Brasil ficou famoso por isso, né? Desde E 70 o Brasil já exatamente. destacava, né? Lamartine Pereira da Costa, se eu não me engano, desenhou a preparação na altitude. Chiró e Parreira fizeram ela, tem até um relatório sobre isso, que mostra como que foi aquela preparação usando o método Cooper na época para se Aham. jogar na altitude. E o Brasil sobrou, né? E o Brasil sobrou. Uhum. E a gente foi muito competente mesmo, né? É. E eu vejo o seguinte, eu acho que a gente chegou num ponto, e eu citei ele aqui agora há pouco, e eu suspeito, né? Eu sou suspeito a dizer no sentido assim de eu acho que a gente atingiu que o Verkhoshansky falava que era a especificidade do treino. A gente entendeu o que é isso. Não é separar ou juntar. A gente entendeu o princípio da especificidade do treinamento esportivo e quanto ele é presente e quanto ele é necessário. A gente sabe que o que segura o treino é a questão da intensidade do exercício. Uhum. E a gente observou ao longo do tempo uma transformação dos meios e métodos e exercícios mais gerais da preparação e caminhando no sentido da especificidade. Uhum. Então, quando a gente foi entendendo isso, e o esporte veio com essa perspectiva para a gente, né, da especificidade ótima do treino, isso ajudou muito, muito, muito. E eu vejo hoje que os preparadores físicos, as comissões técnicas também, entenderam a necessidade de ser muito específico o processo de adaptação do jogador, de Ah, ajuste fisiológico e morfológico do jogador para se jogar futebol em primeiro nível, né? é. E assim como você vai nadar, como você vai esquiar, então eu vejo que a gente caminhou muito positivamente. Uhum. A gente aumentou o calendário competitivo nosso, aumentou de forma significativa nos últimos anos. As principais equipes, né? Porque tem uma Uhum. diferença muito grande nas equipes pequenas e médias e as equipes maiores, de maior expressão. A quantidade de jogos, a quantidade de viagens, é um tema que você vem estudando. Uhum. E a necessidade do jogador, a preparação. Anos 90 a gente tinha uma preparação mais restrita em termos de formação de jogador, a quantidade de tempo que ele era preparado. Hoje, uma preparação mais ampla, mais profunda. O jogador chega mais pronto do ponto de vista atlético, né, nas categorias mais avançadas, né? Uhum. E essa preparação, ela foi o caráter de especificidade muito alta. Então, se eu tenho mais jogos, eu tenho uma preparação que for mais ampla, eu posso me permitir, nos momentos decisivos da carreira, ser muito específico. E eu acho que isso aí é uma grande mudança da preparação física, né? Teve um momento perto de ruptura, mas agora não. Agora normalizou, o pessoal entendeu que o movimento, treinar a preparação física, treinar para um desempenho ótimo e treinar para desempenhar algo específico. Para um desempenho ótimo e treinar para desempenhar algo específico.
Uhum. Eu tô dando risada aqui sozinho, porque outro dia eu tava falando com o Mauricinho, não sei se você lembra dele, eu trabalho com ele, o Mauricinho que jogou no São Paulo, 92, 93, foi campeão no Tereza Herrera, Uhum. a equipe do Eu lembro deles. Raí, Miller, e ele trabalhou comigo no 15 de Jaú, então eu tenho amizade com ele. Aí eu tava falando com ele falou assim, que ele trabalhou recentemente na Inter de Limeira como treinador, acho que sub-20. Aí ele falou, Uhum. rapaz, eu fui ver o preparador físico da treino, os caras fazendo exercício muscular, localizado, depois fazia jogos reduzidos e tal. Eu falei, pô, por que que vocês não me treinavam assim antes? Tinha que correr 15 quilômetros, tinha que ir não sei pra onde. Eu chorei da risada, porque mudou É muito, né? que mas Então, mudou e os meios e métodos ficaram muito mais próximos da atividade competitiva, né? Porque a gente antigamente sabe, copiava o atletismo, né? Que é o pai do exato, treinamento, né? exatamente, né? A gente transferiu sem refletir, né? E É. aí, com a ciência trazendo para a gente a necessidade, por exemplo, da especificidade do movimento, tanto no que dos aspectos cinemáticos, quanto nos aspectos fisiológicos, mecânicos e também até bioquímicos também, por exemplo, a gente sabe que quanto mais específico, mais preparado o jogador está para a atividade competitiva. Sim, Então a gente precisa atender isso. sem E dúvida. jogador de primeiro nível trabalhar na especificidade máxima, né? Do seu movimento, da sua tomada de decisão, do seu sistema energético, né? Do seu Uhum. tipo de movimento que ele vai, porque a gente sabe que a musculatura se adapta muito rapidamente a estímulos muito específicos, né? Então, e a gente precisa preservar isso no jogador, né? E na Certo. jogadora também. Agora, deixa eu te falar outra coisa. Aquela frase popular assim, fulano nasceu para jogar, ele tem o dom de jogar. Como é que você vê isso? Vou te provocar um pouquinho, porque eu sei que você estuda isso. A questão por que ninguém nasceu para esquiar no Brasil, né? Será que ninguém é incapaz, por exemplo, esquiadores de meio fundo, né, que são os que têm o maior VO2 máximo, né, que É, a potência aeróbica mais elevada, né? Você teve lá no Canadá e você viu como que é o frio, a diferença. A gente está mas vivendo um pouco o que não eles vivem tive, lá, né? não tive coragem de esquiar, não. Eu acho que é. Não. Mas hoje a Eu gente está fui na ver. quarentena, hoje a gente está na quarentena aqui vendo como que é a vida deles, né, com frio É, rigoroso, inverno, né? é Quanto que mesmo, é mesmo, quanto que isso restringe as oportunidades de práticas em é espaços mesmo, livres, né? é mesmo. E essa questão é uma questão assim, prof, que para mim é muito tranquila de responder. Eu vou dar um percurso para você como que eu cheguei assim no que eu Uhum, penso hoje, né? tá. Que o que me move não são as respostas, são as perguntas, né? Uhum, E quando eu estava na graduação, e ele foi até membro da minha banca de doutorado, eu li o trabalho de doutoramento do professor João Paulo Borim, que é um uhum, trabalho super interessante. O professor Borim, naquela ocasião, ele estudou a manifestação genotípica dos jogadores de basquete, mas pela impressão digital, pelos dermatoglifos. E, e ele pegou os grupos de jogadores de basquete e ele coletou as impressões digital e, num duplo cego, ele separou ele um papiloscopista experiente para tentar verificar se ele conseguia, por intermédio da. Existe um padrão de impressão digital, que é arco, verticília e prisília, né? Que, de acordo com. Está relacionado com o tipo de competência motora que o sujeito desempenha. E eles conseguiram separar os grupos no duplo cego com uhum, 95% de confiança pela análise determinante de Fischer, de certo. acordo com o nível competitivo pela impressão digital. E eu vi aquilo, eu fiquei fascinado, cara. Falei, puta vida. Isso aí é. Qual que era a minha ideia? Era. Eu pensei, cara, eu tentei ser goleiro de futebol, né? E um dos temas mais importantes Eu ia que tem chegar lá. lá, calma que eu vou chegar no É, goleiro, calma. e aí a gente. Eu, na categoria de base, muitos gostam de seleção de talentos, né? Tal. Puta, cara, se eu pegar os goleiros e ver o que tipo de manifestação eles têm na impressão digital, eu posso escolher os goleiros depois. Olha o meu pensamento, né? Pensamento de construção do conhecimento. Uhum. E eu cheguei num professor meu, um professor que você conhece, como era referência nossa na educação física, e falei isso para ele. Uhum. Ele é meu professor de metodologia do trabalho científico na Unesp. E ele chegou e falou para mim: você vai assistir tal filme. Certo. E eu assisti esse filme, cara. E eu não lembro o título do filme até hoje, mas me impactou
grandemente porque é um filme que fala de processos de tentativas de separação de humanos por questões biológicas. Eu fiquei impactado com aquele filme, cara. E ali eu entendi eugenia, eu entendi racismo, eu entendi várias coisas. Eu entendi crença, eu entendi que só os pressupostos. Aí a gente foi amadurecer. Aí 2006, último ano da faculdade, eu já era bolsista de iniciação científica, fazia iniciação científica com a professora Dagmar Unger, né? E na área das ciências sociais, nas ciências humanas, né? Nós estudávamos a preparação de goleiros pelo ponto de vista do processo histórico. Certo. E eu fui na Unesp de Rio Claro, teve uma palestra com um professor chamado Arley Sanderdam, que ele estudou, por intermédio da antropologia, no estudo etnográfico, a preparação de jogadores do Olympique de Marseille e do Inter de Porto Alegre. E a tese dele ganhou o prêmio Ampul, de melhor tese daquele ano, de 2007. Um trabalho fantástico que virou um livro chamado Dom à Profissão. E o professor Arley traz no livro quais são os paradigmas que está por trás disso. É a primeira vez que eu estou contando essa história do prof. Nunca contei essa história da forma que eu estou contando hoje. Muito legal, obrigado. É isso, é. E aí eu fui ler a tese dele. Fiquei maravilhado com a apresentação dele. Um cara super simpático, um cara 10. E eu fui ler a produção dele. Eu li o livro dele. Eu li a tese primeiro. Depois eu li o livro dele, que foi a adaptação da tese. Lá ele fala a seguinte situação. Existe um paradigma, que o paradigma é o ponto de vista, né? A episteme está por trás daquele, né? O óculos que você enxerga o mundo. Né? No futebol, que é o paradigma do dom dádiva ou dom talento. O dom dádiva, os dois têm a questão que eles trazem consigo que o rendimento esportivo é inato. Só que a diferença de um para outro é que tem coisas que são inatas, mas um pequeno residual que pode ser mudado pela cultura, né? Mas no dom dádiva, além de ser inato, é divino. Daí vem aquela célebre frase do Romário que fala pra gente que Deus apontou o dedo e falou, ele é o cara, né? E o que acontece é que até aí não tem problema nenhum. O problema são os desdobramentos dessa concepção. Porque isso toca em crença, isso toca em religião, isso toca em coisas que a gente, como sociedade, a gente está presente, né? E aí eu tenho um autor que você conhece bem, que é o Júlio Garganta, um dos textos dele, tem um texto do Congresso em Valência, muito legal dele. Ele fala com as consequências disso. E uma das consequências é, se o jogador nasce com competências que são determinantes para o rendimento qual é o papel do treino? Qual é o nosso papel? Qual é o papel da cultura? E quando a gente vai entender o jogar futebol é um produto da cultura humana. Seres humanos não jogavam futebol antes de 1850. Ninguém nasceu para jogar futebol antes de 1720. Estou falando do futebol inglês regulamentado. Né? A gente aprendeu a jogar futebol. Só que o problema é que o futebol, e aí quando aí inevitavelmente, as pessoas olham pro Ronaldinho Gaúcho, mas quem que ensinou ele a fazer aquilo com a bola? A gente desconsidera todo o processo que ele teve. E geralmente performance de extrema competência, como a do Ronaldinho Gaúcho, como a do Messi, estão atreladas a muito tempo de prática. E não só muito tempo. Estão atreladas muito significativamente à importância que eles dão para aquela prática. E uma importância que eles dão para aquela prática está muito relacionada ao aspecto afetivo. Aí eu li um livro chamado Mozart, A Sociologia de um Gênio, que conta como que o Mozart se fez Mozart. É fantástica a história. Um livro do Norbert Elias, sua perspectiva sociológica, como que o pai dele conduziu aquele processo. E a gente vai entendendo como que as configurações sociais, aí é uma palavra do Elias, o termo do Elias, né, ou as configurações, as figurações sociais, e vai contribuindo para a sociogênese ou a psicogênese. Então aí você vai entendendo como que é uma construção histórica social do indivíduo. E aí isso é importante para a gente porque a gente entendeu a responsabilidade quanto nós, quanto profissionais, temos em relação a isso. A importância, por exemplo, quanto nós, quanto sociedade, temos na formação educacional, nós temos na formação esportiva, quanto é necessário, por exemplo, condições para que as pessoas possam chegar. É que em países como o nosso, infelizmente, às vezes, ou muitas das vezes, são negadas algumas condições fundamentais de vida
E as pessoas são alguns só que conseguem por uma superação individual muito grande, que parece que aquilo é uma herança herdada ou por gênio ou por divindade, né? E aí, só que tocar nesse assunto não é simples hoje. Até para mim não é simples. Porque se hoje eu estou falando facilmente para você, porque eu tenho mais um tempo que eu estou me ouvindo falando sobre isso, me escrevendo sobre isso, então isso é mais tranquilo. Mas no começo, você cria muita até resistência, porque isso envolve, como eu disse, crença, envolve fé, envolve concepção até científica, né? Porque o dom como dádiva nada mais é do que uma explicação pré-moderna do mundo. Lá na Idade Média, a gente explicava os fenômenos naturais, ou as questões, por exemplo, fosse pela pandemia, por exemplo, porque alguma instituição religiosa quis assim. Na Idade Moderna, a gente explicou por questões científicas, que também é suficiente. Que também é suficiente. A gente sabe hoje já o tanto que o ambiente faz influência até nas manifestações genotípicas do sujeito. Hoje é estudado isso, e você também acompanhando nas questões de saúde aí, quanto que as questões ambientais são tão determinantes para a manifestação ou não de questões que podem estar associadas ao gênero do indivíduo. Então, a gente vai descortinando algumas coisas e vai dando um peso social muito grande. Então, por isso que eu cheguei nesse estado hoje, né, que eu acredito muito hoje, né, dizendo, pode ser que amanhã eu mude de opinião, que o papel do ambiente, da cultura é muito maior do que a gente atribui não só ao futebol, mas ao esporte. Por exemplo, a tese do futebol, ou do esporte, que um percentual genético, foi uma tese construída, foi uma lei geral do esporte construída sem ser uma tese e que foi hipótese sem ser comprovado. O Projeto Genoma dos anos 2000, falava-se isso antes. Então a gente não sabe ainda o poder das questões inatas. E não sabe nem a limitação das questões ambientais. Então a gente precisa é um caminho que precisa andar muito ainda nesse aspecto. A gente não ignora, mas eu acredito que o papel da cultura é muito grande. Ele é muito significativo no que tange ao processo de aprender. E mais uma modalidade aberta como o futebol, que tomar de decisão, e o aprender de forma incidental é muito importante também. Muito legal, muito bom. E o goleiro de antes? Outro dia a gente estava conversando, né? Você acha que o goleiro de hoje é melhor do que o de antes? Sem dúvida. No geral. No Sem geral, lógico. dúvida. Mas disparado. Mas não tenho dúvida. Assim, chega a ser até um pouco. Essa é uma das perguntas mais fáceis assim, de eu ter opinião. Porque assim, eles são muito bons, né? O treinamento de goleiro. Até os anos 70, né, prof? Não era sistematizado da forma que foi do. Primeiro vamos contextualizar. Para você foi goleiro, né? E Tentei, né? tentou, mas enfim, você teve experiência de goleiro. E tem um livro também, né? Sim, sim. É como eu tava falando do livro. Se o pessoal que estiver assistindo quiser comprar seu livro, como é que faz? Tem na Amazon. Na Amazon tem e-book. O nome E do também livro? na editora Paco, chama Com a Nação nas Mãos. Bom, tá aí a É um dica. livro é um livro que fala da preparação de goleiros, da história do treinamento de goleiros no futebol brasileiro, né? Eu tive o privilégio naquele momento de entrevistar pessoas que Fizeram história. começaram com isso. Joaquim Valdir de Moraes, que nos deixou no final do ano passado, né? Que foi um dos entrevistados. Félix, goleiro campeão de 70, que não está mais conosco também, mas foi entrevistado naquele momento. Aí eu tive o privilégio de entrevistar o Tafarel, Rogério Ceni, Carlos Pracidelli, Pedro Santilli, o Carlos Galo, que foi seu aluno também no ensino superior, né? E o Wendel Ramalho, né? Que foram treinadores e goleiros que ficaram de 58 a 2002 na seleção. E ali eu tive a certeza, né? Isso é 2004, 2005, só que o livro vai sair em 2014 só. E eu fiz o livro porque nós perdemos o Félix. Aí um grande amigo meu, falou pra mim, você conhece ele, o Lima falou pra mim assim, cara, você vai guardar só pra você as entrevistas? Puta. Falou, cara, você tem que falar isso pra todo mundo. Foi super legal que em 2014 eu Bom, consegui publicar o livro. E ali a gente fala, percebe-se ali claramente que teve várias pessoas que fizeram. Por exemplo, Raul Alberto Carlesso, que era um dos auxiliares de preparação física da seleção brasileira, fazia o treino de goleiro. Mas ele era um preparador físico que fazia o treino de goleiro. Ele é o primeiro manual de treinamento de goleiro brasileiro, é dele. Né? Ainda nos anos 60. Que o Carlão é o modelo do manual. E ali você percebe no final dos anos 60 que algumas pessoas começaram a fazer essa prática, perceberam a necessidade nos goleiros brasileiros.
Mas foi Joaquim Valdir de Moraes, em 69, no Palmeiras, que assume a função, né? E um especialista para fazer. Aí desculpe, o goleiro brasileiro, ele se desenvolve por demais, né? Chegando ao ponto de a gente ter goleiros hoje, o melhor goleiro do mundo hoje é brasileiro. E você atribui isso ao principalmente treino. ao treino, né? Ao treino aos treinadores de Muito goleiro. mais específico, né? Específico, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista da tomada de decisão, do ponto de vista da preparação, do ponto de vista da. Os caras são bons, cara. Assim, os caras são. Tem coisas assim. E o treinamento de goleiro brasileiro, ele é um dos serviços mais requisitados do mundo todo, né? Então, você vê a envergadura que isso assumiu nos últimos anos. Né? Muito legal. Falando em requisição de profissionais, quais profissionais tem hoje no futebol? Preparação física, auxiliar de preparação física, enfim, eu falo da nossa área de ciências do esporte. Treinador, vou colocar nessa do esporte, né? Ele é o líder da comissão. Aí os auxiliares dele aqui, os auxiliares técnicos, né? Preparação, vou colocar todos como auxiliares, né? Porque preparador físico também, treinador de goleiro, analista de desempenho. Aí a gente vem para as áreas da saúde, por exemplo, como o fisiologista, que foi essa figura, hoje meio que se transformou muito. Mas não, existe muito. ainda ou tem, porque eu pergunto que assim, tem lugar que só tem o analista, tem lugar que tem o fisiologista e o analista também. Muito. Tem os dois. Tem. Não, assim, ó, professor, assim, ó, eu tenho formação em educação física, fui preparador físico por um tempo, entro no São Paulo como fisiologista, daí eu vou para análise de desempenho. Só que o nível da questão que tem, se não tiver especialista, não tem como trabalhar. Porque hoje você faz controles, existe a possibilidade de fazer controles muito precisos, de forma direta e indireta, por exemplo, que tem que ter um especialista para orientar a carga, o controle, a resposta do jogador, como que o jogador e a jogadora responde aqui do ponto de vista biológico, como que a relação dele com o departamento médico. Cara, se não tiver o especialista, você pode ter certeza que vai ter dificuldade, né? Eu imagino que muitos alunos vão assistir isso. Então, assim, só para o pessoal entender, dá algum exemplo de o que faz o preparador físico na prática, o que faz o fisiologista e o analista de desempenho. Vamos parar nesses três aí. Tá. O preparador físico é o responsável por organizar a carga do ponto de vista da interferência que ela faz no organismo do sujeito. Por exemplo, o treinador fala, eu quero treinar, vamos treinar tal situação tática, né? E é o preparador físico que, de acordo com o seu planejamento, fala assim, para esse momento hoje da preparação, o ideal é fazer tanto tempo disso, com tantas séries, dessa forma, e os melhores métodos para poder atingir isso é dessa e dessa forma. Então ele organiza a carga do ponto de vista biológico, do impacto biológico que ela vai ter no indivíduo. Se ele consegue dialogar com o treinador, a gente consegue unir, o treino fica otimizado. Porque eu posso, com o mesmo exercício, você sabe melhor do que eu isso, se eu só mudar a pausa, eu mudo o metabolismo energético que trabalha. E se eu só alterar o volume e ter os controles, eu altero o impacto que isso aí pode dar no jogador do ponto de vista da carga aguda e crônica do indivíduo. Então, o preparador físico é o responsável por isso. O fisiologista é o responsável por controlar como que o jogador responde a essa exigência. É ele que vai falar, que vai avaliar o jogador do ponto de vista assim, junto com o departamento médico, e fala assim, ó, para esse estado geral do sujeito, as orientações vão nesse sentido. Ele vai controlando. Ele vai ofertando para o preparador físico as informações, ó, esse respondeu assim, esse respondeu daquela forma. Hoje os jogadores no clube chegam, tem controle de sono, controle do neuromuscular, como que está respondendo o sistema nervoso central aos últimos estresses, controle durante o processo de treino da carga externa, quanto que o jogador percorreu em qual intensidade, né? E os marcadores bioquímicos também, como está respondendo o jogador, né? Então o fisiologista ele vai pautando a comissão, ó, vai por aqui, ele vai parametrizando. Né? Já o analista de desempenho, ele é um avaliador igual ao fisiologista, do ponto de vista das capacidades técnicas e táticas, individual, grupo e coletivo. É que no Brasil a gente dividiu isso, mas isso surge na Inglaterra como performance analyst. É todo mundo junto, que na verdade as dimensões do desempenho elas caminham junto. A gente só no Brasil a gente separou.
Mas é a mesma coisa o análise de desempenho. É ele que ele vai criando, junto com a comissão técnica, indicadores para verificar se o desempenho do sujeito está indo na direção do que a comissão técnica quer, ou da equipe. Por exemplo, se a equipe gosta de jogar de uma forma X, ele cria indicadores, ou que o pessoal na análise do desempenho chama de métrica, que a gente na fisiologia chama de parâmetro, né? E aí ele vai controlando aquilo, que pode ser de forma quantitativa ou qualitativa, para saber se aquilo está sendo o que caminho que está andando. Aí ele faz isso de forma coletiva, de grupo individual. Só que para isso precisa de gente, né? Gente qualificada para poder fazer. Então eles são pessoas que vão pautando a comissão técnica, né? Tá? O caminho está por aqui. Entendi. Olá, pessoal. Estou aqui recebendo novamente o professor Carlos Tiengo. Nós tivemos um problema técnico na nossa parte 6, na última parte da nossa entrevista. Então, eu agradeço, Carlos, novamente pela sua presença, por ter voltado ao nosso canal aqui para falar do último tema que a gente começou a falar, mas infelizmente teve um probleminha técnico. Então, muito obrigado. E já emenda a pergunta. Você acha que o futebol brasileiro está atrasado em relação aos outros países ou continente, no caso da Europa? E por quê? Como a gente veio conversando ao longo aí dos primeiros 5 momentos, né? A gente bateu o papo no sexto, mas a gente não conseguiu desenvolver. O primeiro ponto é que a gente primeiro se compara o Brasil a um continente, né? E não a um país, né? Então isso é bem interessante a gente tocar, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e a gente, por exemplo, na América do Sul, a gente tem praticamente a metade da população da América do Sul. Então a gente mostra o tamanho das discrepâncias que a gente tem até internamente, né? Eu penso que a gente teve dificuldades ao longo da história na organização do futebol. Penso que dentro dos profissionais de educação física, vamos fazer o link assim, porque a gente está falando aqui da educação física, até mesmo pela sua posição na universidade, né? Temos muito bons profissionais. Acho que dentro do campo, os profissionais da educação física, como a gente conversou aqui, das ciências da saúde, das áreas do treinamento, os próprios treinadores, a gente é muito bom, muito competente, porque o profissional brasileiro trabalhou sob muitas adversidades, né? As nossas dificuldades, eu faço um paralelo, são as mesmas dificuldades que o Brasil enfrenta, que eu vejo que é no campo mais da organização. A gente tem um pouco de dificuldade do planejamento das coisas ainda, que é uma característica, infelizmente, nossa do Brasil, né? Porque a gente tem um pouco dessa dificuldade ainda, veio melhorando nos últimos anos, né? Eu acredito que aí pós a 1988 ali, o Brasil avançou muito, né, nos últimos anos, né? Vamos dizer assim. Mas a gente tem ainda limitações que, como a gente veio conversando, o futebol como um espaço que é uma manifestação lúdica, né, da sociedade, né? É um espaço onde a gente ainda reflete as condições sociais, né? Por exemplo, um fato, né? A gente tem uma desigualdade muito grande dos jogadores melhores remunerados com os que têm menos remuneração. Uma imensa maioria ainda recebe muito pouco. E uma esmagadora minoria recebe salários que podem subsidiar a vida deles após o término da carreira. Então, eu acho que o futebol ele representa, ou ele reflete, ou ele manifesta as dificuldades a nível internacional. Só que eu vejo com muito bons olhos o movimento que vem acontecendo, viu, prof? Eu converso com bastante profissionais. A gente está tendo um movimento muito interessante no Brasil, de muita organização. O movimento dos clubes de base no futebol brasileiro, certificado de clube formador, as formações que hoje não existia, né? A gente se formou aí, a gente não tinha as formações, por exemplo, a gente conversou um pouco aqui, federativas, né? Que é a casa da CBF fornecendo, né? Vários cursos, né? Isso é relativamente muito novo, né? Muito Tudo novo. muito novo. Muito, por exemplo, não sei se eu comentei com você, mas a gente teve um instrutor italiano aqui na licença, ele falou que as licenças italianas começaram em 59. Nossa. Então nós estamos atrasados nesse ponto. Exatamente. Os Estados Unidos começou em 45. A regulamentação europeia é de 93. A gente começa em 2009. Porque, Quase. na verdade, a gente teve tanta... Vamos falar bem assim, em português assim, mais claro, né? A gente tem tanta qualidade com o jogador que muitas vezes a gente não se preocupou É muito mesmo. com isso. É mesmo. Então, o Faz jogador sentido. brasileiro, muito, né? Por exemplo, assim, a gente tem muito jogador. A gente chegou a seleções
Por exemplo, eu me lembro aqui mais recentemente, seleção, por exemplo, o Alex, que jogou no Galatasaray e jogou no Palmeiras, não disputou a Copa do Mundo. Sim, não é porque ele não disputou porque ele não tinha condição, é porque tinha outros tão competentes quanto, e quantos outros foram assim, por exemplo, Ademir da Guia, né? Então você vê o nível que a gente tem a qualidade é tão grande que a gente ainda a gente não precisou se pensar nisso. Mas eu vejo assim, prof, tem diferenças, né? Tem pontos que a gente, por exemplo, na área das ciências, vamos dizer, da saúde, eu não tenho dúvida que a gente são os melhores do mundo. Fisioterapia, preparação física, fisiologia do exercício e treinador também. O brasileiro foi muito inovador como treinador. Por exemplo, a gente vê as inovações que Zagallo fez na década de 50 quanto jogador, depois como treinador, Rubens Minelli, Tele Santana. Cada década a gente destaca um, né, que foi muito inovador. O Luxemburgo, cara. O que o Luxemburgo... Se a gente tem esse espaço da educação física no futebol, a gente teve muito o Luxemburgo no começo dos anos 90, que introduziu as comissões multidisciplinares no futebol, né? Felipão, até hoje, recentemente, trabalha com a psicologia dando suporte para ele. Então você vê muita inovação. É muita coisa, assim. Só que, como eu disse, né, tem alguns pontos que merecem mais atenção, que eu acho que a gente vai conseguir. O que eu vejo, objetivamente dizendo, é que nos próximos... Assim, ó, de todos os países que são referências mundiais, que foram campeões mundiais, o Brasil é o mais populoso deles. Tem mais gente. E esse movimento que está acontecendo está propiciando que muita gente tenha acesso e muita gente está estudando futebol. Eu acho que nos próximos anos, eu arrisco a dizer para você que a gente vai retomar a dianteira do mundo, tanto em resultados, né, quanto em outros aspectos. E vou dizer para você, a gente conversa fora com algumas pessoas, por exemplo, e a gente vê o pessoal falar que o respeito que eles têm pela gente, fala assim, cara, eles estão caminhando. Porque é um gigante, né, prof? Assim, é como se fosse uma coisa é você mudar uma lancha, né, de direção, uma coisa é você mudar um transatlântico, que é o caso do Brasil no futebol. Né? Então eu vejo assim que eu sou um otimista, né? Então eu vejo que a gente pode caminhar bastante nos próximos anos em relação a isso. Muito legal. Então, resumindo, se é que a gente pode resumir, acho que o recado é assim, nós somos bons em várias frentes, mas precisa melhorar gestão, Isso. organização, mas não deixar cair as outras áreas. Continuar. Exatamente. A gente não pode abrir mão dessa capacidade nossa, inovadora que nós tivemos, e essa competência que nós tivemos. Não pode deixar, porque senão a gente perde o que a gente foi bom, né? Que a gente se destacou. Tá. Agora, ele não estava no plano, tá? Mas surgiu aqui, rapidamente, se der para abordar. Claro. O fato de não ter mais tanto futebol de rua, por conta do crescimento das cidades, etc., dizem que isso atrapalha o desenvolvimento do futebol brasileiro. Eu já ouvi esse discurso, essa narrativa, principalmente nas grandes cidades. O que você acha em relação a isso? Prof, isso aí é muito perguntado para mim, né? Claro que as cidades maiores teve um problema de redução do espaço físico, problema de violência, né? Que acarretou com que as crianças pudessem ter menos oportunidades de praticar, como você, ali, Ariri, ou aqui em Bauru, tivemos aqui em Bauru também. Eu era artilheiro da rua de baixo. Exatamente, né? E fazia os jogos com a cor... Tinha o jogo com a cor de cima, né? Era um evento, né? Era um evento, né? Mas assim, é isso umas vantagens do Brasil. Assim, eu não acho que a gente, em algumas cidades devido à urbanização, sim, mas o Brasil tem muito, prof. Por exemplo, o litoral brasileiro é absurdo, cara. Continua. A Baixada Santista, não, demais. Entendi. Assim, a periferia aqui em Bauru, por exemplo, eu vou aqui, né? Eu ando aqui perto da minha casa. Prof, tem muito, prof. Que legal. É que, assim, o desafio nosso, prof, é nos lugares igual as grandes cidades que não tiveram oportunidade, é levar esse jogo de rua, que na verdade não é o jogo de rua, é o jogo. Uma hora de para conversar sobre o que é jogo, né? E a gente levar para os práticas sistematizadas. Porque a grande diferença nossa, que fez isso, que eu tenho certeza que a gente, e o professor Alcides, que foi meu orientador de doutorado, vem falando muito sobre isso, é quanto que o brasileiro praticou futebol e aprendeu de forma incidental, ou seja, sem querer, aprendeu sem querer aprender, ou seja, jogou futebol esse jogo, né? Esse jogo sem a presença do adulto. Mas existe muito no Brasil, prof. E isso é uma das nossas vantagens, porque, assim, o Brasil é imenso. Assim, e a Ginga vai nesse encontro, de criar essa... Vai nesse encontro, que é a ideia da proposta pedagógica que a gente testou, aqui em Bauru, e
o manual que vai ser lançado agora nas próximas semanas aí, em primeira mão, estou falando para você aqui, eu não tinha falado antes, nesse encontro. É como que a gente sistematiza essa oportunidade que as crianças tinham de jogar. Porque a gente jogou futebol, a gente aprendia. Sim, E aí como a gente faz isso de forma sistematizada? tá. Esse jogo, né? Então, eu vejo assim, claro, mudou. Nunca vai ser igual ao passado. Como hoje não vai ser igual ao futuro. É Uhum. como a gente aproveita aquilo que é bom, mas ainda tem. E, por exemplo, você imagina que o Brasil tem regiões com muitas cidades com menos de 100 mil habitantes, que são muito tranquilas ainda, e as crianças têm essa oportunidade. Nosso desafio é esse. Nosso desafio, eu acho que é como levar isso e a gente conseguir efetivamente promover isso. Muito bom. E para encerrar, eu quero, lógico, agradecer muito a sua participação por ter voltado após esse problema técnico. E eu gostaria que você encerrasse falando sobre o glossário do futebol brasileiro da CBF Academy, que você é o autor, né? O Isso. organizador? Autor. O que que é, onde as pessoas encontram? Foi legal que esse tempo que a gente teve esse problema permitiu a gente falar isso, porque a gente na outra oportunidade não deu Esqueci. certo É, pra gente falar. é Na verdade. verdade, eu não podia falar porque estava para ser lançado, então não é que não podia, né? Ah, A gente estava ainda no processo, estava finalizando a tem que esperar. construção, Aham. então tinha. É igual aquele dia, né? Que você sabe que a gente o papai comprou, a mamãe comprou o presente, né? Quando a gente era criança. Você sabia que estava lá, que ele não queria dar, não podia entregar, né? Então foi mais ou menos assim. Não, é assim, eu tive o privilégio aí de ser o autor do glossário, que é um documento que foi construído a muitas mãos, né? É a segunda edição, a gente fez a primeira edição em 2015, foi uma edição que rodou só internamente, uma ideia do nosso organizador, que é o professor coordenador nosso, que é o Maurício Marques, que quando ele trabalhou no futsal australiano, ele trouxe essa ideia, na verdade ele levou a ideia para lá, ele trabalhou no futsal, então tinha algumas expressões que os australianos não entendiam. Ele fez um pequeno glossário para poder entender, para eles entenderem. Ele trouxe essa ideia, o professor Ricardo Leão começou ela em 2015, eu ajudei ele a terminar a primeira edição. Aí a gente, de 2015 a 2020, ela foi muito criticada no bom sentido, com sugestões, né? A crítica no sentido mais literal da palavra, né? E aí fomos construindo, e a gente sempre estava atento ao que os termos que os alunos tinham mais interesse. E aí a gente foi reunindo esse material, o professor Oswaldo, o professor Maurício, o professor Linei, o professor Simir, todos os coordenadores, né? A gente foi juntando esse material e eu fiquei incumbido dessa missão, né? Que é um privilégio para mim ter essa oportunidade. A gente reeditar a segunda edição. E aí veio a edição digital, porque a gente pensou, cara, para chegar em vários lugares do Brasil, né, e casou com o nosso momento atual. E é legal que é uma versão interativa, que as pessoas têm o material digital e também tem vídeos, né, que foi uma parceria feita com a Métrica, que pôde ilustrar os vídeos, né, vídeos da seleção brasileira, que ilustra alguns termos, né, especialmente os princípios táticos específicos, né, com meninos e com rapazes e moças fazendo, né, na seleção. Então a gente fez essa segunda edição que contou também com um time de especialistas para poder nos ajudar com sugestões, né, com críticas, né, que é o César Sampaio, que dispensa apresentação, né, foi campeoníssimo jogando futebol, seleção brasileira, Copa do Mundo, né. O professor Israel Teodo, aí de Minas Gerais, da Federal de Viçosa, que é uma referência para a gente aí, se Uhum. não é a maior, está entre as maiores referências sobre o estudo da tática no mundo. O professor Rodrigo Leitão, que é treinador de futebol de base aqui no estado de São Paulo, né, e tem uma formação acadêmica muito sólida também, há muitos anos aí trabalhando no futebol. E o professor Ricardo Drubski, que é mineiro também, atua no Cruzeiro hoje, e tem uma experiência como treinador, como gestor, então também tem livro publicado no futebol. Eles ajudaram a gente a olhar um pouco mais profundo, né? E os outros instrutores, por exemplo, o Guilherme Torres sempre fazia uma apresentação que nos inspirou muito em usar os termos do dia a dia também. Então a gente sempre discutia, né? Então eu costumo dizer que eu tive o privilégio de ser a pessoa que ajudou ali na mão na massa ali, mas isso aí é uma construção muito grande, né? A gente tem muita responsabilidade com ela, muito carinho, porque falar de futebol brasileiro é muita gente antes, né, prof? Como a gente conversou aqui, né? Sim, É uma história. A gente daqui gigantesco. 1000 anos, vamos ser lembrado aquele país que tinha. Aquele país da América do Sul que teve o melhor futebolista e a melhor futebolista de todos os tempos. Então, falar sobre isso, como lembrar, hoje a gente lembra de Teseu, que é lembrado como o maior lutador de pancracio da Grécia Antiga, né? Então, assim,
Isso pesa muito, assim, no sentido positivo, mas no sentido da responsabilidade e do carinho, né? E é uma obra que não está acabada, prof. O mais legal é que os leitores têm um e-mail lá, pode sugerir, pode criticar, para a gente poder, nas próximas edições, contemplar as regionalidades, contemplar aquilo que a gente sempre conversou aqui. O Brasil ele é plural, ele é diverso, e o nosso futebol foi assim, a gente acredita que a construção é coletiva, né? Então, fica o convite, as pessoas podem baixar na página da CBF Academy, só colocar ali no buscador, na CBF Academy, vai ter lá, vai ter a notícia, gratuitamente, material que foi disponibilizado, então a gente só tem, acho que uma primeira de várias ações nesse sentido aí que vão acontecer, que vão ajudar muito a gente a discutir, refletir, criticar, conversar sobre futebol. Muito obrigado, parabéns por esse trabalho também. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, eu vou colocar aqui depois o seu Tem o Instagram, meu pode ser? Instagram aí, o Instagram, o Facebook. Pode me escrever. Muitas vezes eu estou online, porque a gente trabalha muito online muitas vezes, mas Sim. muitas vezes quem responde para mim é a Camila, que é a Camila que é a minha amiga social, né? Tá. Que ela passa para mim, eu converso com todos, a gente tenta atender todos e todas aí que nos procuram. Você oferece consultorias para clubes? Como é que está hoje as suas linhas de trabalho? Eu tenho uma atividade intensa na CBF Academy também. Tenho desenvolvido o manual da ginga, como eu disse para você também. E também eu atendo clubes e federações. Estamos desenvolvendo material na Comembol também lá. Comembol, você falou E tem alguns clubes do interior aqui que já que eu tenho bastante trabalho, bastante junto. E muitas escolas de futebol me consultam também. Ou seja, está bem intenso o trabalho, mas sempre tem espaço aí para atender as pessoas que querem trocar com nós, querem dividir também, se precisar de alguma coisa, estou à disposição aí para poder ajudar. Perfeito. Muito obrigado, viu? Forte abraço. Muito obrigado a você, forte Até abraço breve. e até breve, né? Vamos ver se a gente se vê presencialmente, né? Espero que quando a academia, a pandemia, quando a pandemia se encerrar, eu vá para Bauru, a gente toma aí um café junto, bate aquele papo. Prof, eu não podia me lembrar eu vi uma coisa que lembrei agora aqui. Teve até uma passagem que eu queria deixar esclarecer pro pessoal que escutou das outras partes aí. Que quando eu falei da dermatografia, não estava falando eu estava me referindo como eu construí o processo. Que ela me ajudou a entender o processo, não que ela é um problema, pelo contrário, metodologia que foi criada cientificamente, né, tem a sua finalidade, né, foi trazida de forma muito séria. Então eu queria só registrar isso aí para ficar bem claro que quando eu li, eu entendi como que aquele negócio, né, que a formação acadêmica nos permite, né, que nem tudo você usa, mas serve de ferramenta para poder você ajudar a construir uma ideia, né? Então espero que fique claro para o pessoal e a gente consiga construir com eles também. Maravilha. Então tá bom. Um abração. Obrigado novamente. Muito obrigado, professor. Valeu. Um abraço. Parabéns. Tchau, tchau.